E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos falar agora dos princípios que regem as licitações, tá? Olha só, aqui a gente tem que fazer uma certa comparação da Lei 8666 com a Lei 14.133 para a gente pegar as principais novidades aí. Olha só, primeiro na antiga Lei de Licitações, artigo 3º, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, tá? Como você pode observar, a maior parte desses princípios são princípios gerais do direito administrativo, com algumas novidades aqui. Quando fala em vinculação ao instrumento convocatório, é porque o edital de licitação, ele vincula não só os licitantes, ele vincula a própria administração pública, tá? Por isso que existe um ditado popular, vamos dizer assim, que fala que o edital é a lei da licitação. A mesma coisa no concurso público, né? Quem é concurseiro sabe isso. O edital é a lei do concurso público, sabe? Por quê? Não é porque ele vincula o licitante e o concurseiro, no caso do concurso, porque vincula mesmo, mas é porque ele vincula também a administração pública, tá? Julgamento objetivo. Por quê? Porque a licitação, ela não deve estar sujeita a subjetividades, tá? A licitação, ela deve ser levada conforme critérios objetivos e verificáveis por todos, sob pena de não cumprir um dos objetivos da licitação, qual seja o objetivo do tratamento isonômico. Se o julgamento não for objetivo, a licitação não será isonômica, porque isso quer dizer que o órgão licitante, ele vai estar escolhendo subjetivamente com quem vai contratar, ok? Vamos ver esse rol de princípios agora na Lei 14.133. Artigo 5º. Na aplicação desta lei, serão observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Até aqui, o legislador só repetiu o LIMP, lá do caput do artigo 37 da Constituição. Ok, repetiu, mas não acrescenta nada de novo ao que a gente já conhece. Mas seguindo, o princípio do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade. Esses princípios aqui são princípios gerais do direito administrativo também. Todo ato administrativo tem por finalidade o interesse público, sabe? Da mesma forma, sempre devemos observar a probidade administrativa, que é só uma decorrência da própria moralidade, né? A igualdade, que também é uma decorrência da impessoalidade. Agora tem uma novidade aqui. Princípio do planejamento, tá? Esse princípio, ele é novo na nova lei de licitações. Por isso será certamente muito cobrado nas próximas provas. Vamos falar mais dele daqui a pouco, tá? Além dele, da transparência, da eficácia, da segregação de funções. Mais uma novidade aqui da Lei 14.133. A ideia de que não devemos concentrar todo o poder da licitação na mão de uma única pessoa. Chegaremos lá. Da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, mais um princípio novo aqui na Lei 14.133, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições que estão lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? Esse é o rol de princípios que a Lei 14.133 trouxe. Peço para você tentar memorizar esses três que eu negritei e sublinhei, porque como eles são novidades na lei, certamente serão muito cobrados. Mas agora vamos ver especificidades desses princípios que nós já vimos aqui, tá? Para a gente destrinchar eles um pouco melhor e dar uma certa profundidade aqui. Primeiro, falar da probidade e moralidade administrativa. Olha o que diz este acórdão do TCU.
Mesmo não havendo expressa previsão legal nesse sentido, foi declarada ilegítima e imoral a contratação de parentes dos gestores públicos por empresas terceirizadoras de mão de obra para o Estado, tá? Qual era o caso aqui? Nós tínhamos um órgão público, vamos supor que fosse o Ministério Público, tá? E aí o Ministério Público vai lá e contrata o serviço de zeladoria, tudo bem? Para que seja feita ali a limpeza e a manutenção do prédio. Essa empresa que foi contratada, essa terceirizadora de mão de obra, ela vai lá e contrata como dirigente o irmão do Procurador-Geral de Justiça. Veja, esse irmão foi contratado pela administração pública? Não. Então não cai lá na súmula vinculante do nepotismo do STF, porque ele não está sendo contratado pela administração pública. Ele foi contratado por uma empresa privada e essa empresa privada é que foi contratada pela administração. O TCU fala, embora não tenha norma específica para esse caso, é um caso imoral, é um caso ilegítimo, embora não esteja escrito aqui na acórdão, pelos mesmos motivos que tornam o nepotismo imoral. Tá? Então, da mesma forma que o Procurador-Geral de Justiça não pode contratar seu irmão para trabalhar lá dentro do Ministério Público, também a empresa que presta serviço para o Ministério Público, como terceirizadora de mão de obra, não pode contratar esse irmão do exemplo que eu estou dando, Procurador-Geral de Justiça, mas o que interessa é da autoridade pública responsável pelo órgão contratante. Ok? Mais um julgado do STF para falar o seguinte: a proibição de contratação com o município dos parentes afins ou consanguíneos do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 6 meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. Atenção nesse caso aqui, olha só. Não é que existe uma lei federal que fale que só pode contratar, a empresa só pode contratar com a administração depois que o seu sócio tiver desvinculado da própria administração há pelo menos 6 meses. Não tem uma norma federal que fale isso. Nesse caso aqui, nós tínhamos uma norma municipal, tá? O que essa norma municipal falava? Falava, olha, não tem o prefeito, o vice-prefeito, as autoridades públicas. Se eles forem sócios de uma empresa, essa empresa só pode contratar com a administração pública depois de 6 meses que eles romperem o vínculo. Existe uma espécie de quarentena, tá? Essa lei chegou no STF, estavam tentando declará-la inconstitucional e o STF julgou que ela é válida sim e que ela está conforme a impessoalidade e a moralidade administrativa. Portanto, se cair na sua prova que Estado e município podem criar um prazo de quarentena para que uma empresa que tem como sócio um ex-agente público possa contratar com a administração, você pode marcar verdadeiro, ok? Mais um julgado, também esse do STJ, fala: não pode participar de procedimento licitatório a empresa que possuir em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. O fato de estar o servidor licenciado à época do certame não ilide a aplicação do referido preceito legal. A questão aqui é a seguinte, olha só, se um servidor público ele faz parte de uma empresa, essa empresa não pode contratar com o órgão desse servidor público, ok? Até aí, tranquilo. Agora, e se esse servidor tiver licenciado, tá? Por exemplo, eu trabalho na Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso. Imagine que eu peço uma licença por um ano inteiro da Procuradoria. Nesse caso, a Procuradoria pode contratar um curso meu do Trino Concursos aqui? Não pode, tá? Não pode, justamente porque o STJ entende que o fato de o servidor estar licenciado não rompe o vínculo com a administração pública. Então, continua impedido de contratar, ok? Mais um. Vinculação ao instrumento convocatório. Olha o que diz a Lei 8666.
a administração não pode descumprir as normas e condições do edital. Então veja, o edital não vale só para o licitante, vale para a administração pública também. Parágrafo 4º do artigo 21. Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Então, olha só, veja, a administração pública pode alterar o edital? Pode. Mas se essa alteração modificar algum aspecto que altere as propostas, então terá que reabrir por inteiro o prazo para a apresentação das propostas. Isso estava na 8666. E o que a nova lei de licitações falou a respeito? Parágrafo 1º do artigo 55. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Em outras palavras, a nova lei de licitações traz exatamente a mesma regra da antiga lei de licitações, embora com a redação ligeiramente diferente, mas o conteúdo da norma é o mesmo. Ok? Mais um princípio, princípios da igualdade e competitividade. Olha o que diz a nova lei de licitações aqui, quando fala no artigo 9º. É vedada ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei. Inciso 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos que praticar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas. Então, veja, nós temos aqui uma série de vedações para o agente público, tá? A primeira dessas vedações é praticar qualquer ato que comprometa o caráter competitivo. A segunda é estabelecer preferência ou distinção entre os licitantes em razão de naturalidade. Naturalidade é o local de nascimento, né? Local dentro do Brasil, veja, não é nacionalidade, né? Naturalidade é o local de onde aquela pessoa física ou empresa nasceu ou é sediado, né? No caso da empresa. E da sede ou do domicílio dos licitantes. C. Também é vedado que sejam impertinentes ou irrelevantes para o objetivo específico do contrato. Então, toda disposição, toda limitação que haja no edital tem que ser pertinente ao objeto que se quer contratar, tá? Não se pode colocar lá limitações que sejam despropositadas, justamente porque feriria aqui o nosso princípio da competitividade. Seguindo, inciso 2 do artigo 9º, também é vedado estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional, tá? Então, veja, tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras também é vedado, ok? Julgado do STF, é constitucional a lei estadual que estabeleça como condição de acesso à licitação pública para aquisição de bens ou serviços que a empresa licitante tenha fábrica ou sede no Estado membro. Nesse interessante caso aqui, houve uma norma estadual lá do Paraná que colocava como condição, tá, para participar da licitação que a empresa fosse sediada no Paraná. Tá? A ideia era o quê? Estimular a economia local e garantir que os impostos de toda aquela cadeia comercial ficassem ali no estado do Paraná. Tá? Veja que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Um estado membro não pode colocar essa limitação para contratar pessoas e empresas. Agora, nós temos um enunciado da primeira jornada de direito administrativo.
Olha só, primeiro só um parênteses aqui para explicar o que é essa jornada de direito administrativo, né? Jornada de direito administrativo é um evento organizado pelo Conselho da Justiça Federal que reúne diversos doutrinadores e lá eles chegam a alguns consensos, tá? Sobre temas diversos do direito administrativo. Veja, embora seja organizado pelo Conselho da Justiça Federal, não é jurisprudência, tá? Enunciado de jornada não é jurisprudência e também não é lei. É o que então? É doutrina, tá? Tem valor doutrinário, ou seja, é uma opinião jurídica relevante. Geralmente os tribunais seguem os entendimentos dos enunciados, nem sempre, mas geralmente segue. Porém, saiba que não é um conteúdo vinculante, não é uma lei, não é uma jurisprudência. É um entendimento doutrinário. E o que esse entendimento doutrinário aqui está falando? Vamos ver agora. A administração pública pode promover comunicações formais com potenciais interessados durante a fase de planejamento das contratações públicas para a obtenção de informações técnicas e comerciais relevantes à definição do objeto e elaboração do projeto básico ou termo de referência, sendo que este diálogo público-privado deve ser registrado no processo administrativo e não impede o particular colaborador de participar de eventual licitação pública ou mesmo de celebrar o respectivo contrato. Tampouco lhe confere a autoria do projeto básico ou termo de referência. Olha só, a administração pública ela pode procurar um particular para que esse particular ajude a formular o próprio objeto do contrato, porque de repente é um tema tão específico que a administração pública nem tem especialistas para saber exatamente o que ela deve contratar, tá? A doutrina já entendia que esse procedimento era válido e agora, mais que isso, ele está, de forma muito semelhante ao que está descrito aqui no enunciado 29, já está na própria redação da Lei 14.133, na modalidade diálogo competitivo, tá? Não vamos analisar a modalidade diálogo competitivo nesse momento. Está aqui para a nossa próxima aula de licitações, tá? Mas já saiba, desde já, que mesmo antes da Lei 14.133, a doutrina já entendia que fazer esse diálogo com os futuros participantes da licitação não fere os princípios da igualdade e da competitividade, ok? Ainda falando em princípio da igualdade, a gente tem que saber se é possível o estabelecimento de margem de preferência, tá? Em outras palavras, a administração pública pode estabelecer uma margem para falar, olha, mesmo o licitante A sendo um pouco mais caro que o licitante B, o A vai ter preferência e vai contratar. É possível isso? É possível sim, tá? Olha só, começando pela Lei 8666. Parágrafo 5º do artigo 3º. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras. Então veja, quem pode ter margem de preferência? Produto manufaturado e serviço nacional, tá? 2. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstos na legislação. Também, a margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos. Então, pelo regramento da Lei 8666, como é feita a margem de preferência? Utilizando esses dois critérios aqui, produtos manufaturados e serviços nacionais ou bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que tenham esse cunho social de contratar pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência, tá?
E as margens de preferência devem ser estabelecidas conforme estudos que são reanalisados no mínimo a cada 5 anos, tá? E tem que levar em consideração geração de emprego e renda, efeito na arrecadação dos tributos, desenvolvimento e inovação tecnológico, custo adicional aos produtos e serviços e em revisões, análise retrospectiva de resultados. Ou seja, quando for fazer essa revisão aqui, em prazo não superior a 5 anos, tem que olhar e falar, opa, nos últimos anos, qual resultado positivo ou negativo essa margem de preferência trouxe? E aí, com isso, pode refazer essa margem, tá? Veja que nós falamos aqui um pouco em abstrato, né? Do que seria essa margem de preferência. Vamos especificar um pouquinho melhor agora. Olha só, a margem de preferência, portanto, ela é sempre definida pelo Poder Executivo Federal para cada produto ou serviço. Isso tudo conforme a Lei 8666, tá? E é fundamentada em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos e a capacidade de produção não pode ser inferior à capacidade demandada, tá? Ou seja, pensa o seguinte, a administração pública quer comprar um bem, mas a capacidade de produção desse bem é pequena e a administração quer comprar mais do que é produzido. Nesse caso, não pode ter margem de preferência, porque essa margem de preferência só serviria para aumentar os custos para a administração pública, né? Não criaria uma vantagem efetiva, ok? Isso são as regras que estão lá na Lei 8666. Vamos ver agora as regras básicas da nova Lei de Licitações e aí daqui a pouco a gente parte para um quadro comparativo. Olha o que diz aqui o artigo 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, ok? Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Então, olha só, aqui nós temos uma novidade de cunho ecológico, né? Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis podem ter margem de preferência. Isso não havia na Lei 8666, tá? E olha só, a margem de preferência de que trata o caput deste artigo será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal no caso do inciso 1, ou seja, para os bens manufaturados e serviços nacionais, tá? Então, no caso do inciso 1, é o Poder Executivo Federal que estabelece essa margem de preferência, que pode ser de até 2%, tá? Sobre preços dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto no inciso 1 ou 2 do caput deste artigo. O que quer dizer margem de preferência de até 10%? É o seguinte, pensa que o edital de licitação foi lá e estabeleceu que a margem de preferência para produtos recicláveis, nessa licitação específica que vamos fazer agora, é de 10%. Então pensa que aparece lá para concorrer um produto não reciclável, tá? E o licitante cobra R$100 por produto. Se aparece um outro reciclável cobrando 105, veja que 105 obviamente é maior que 100, então o 105 é mais caro, mas 105 está dentro da margem de preferência de 10% sobre o produto de 100. Então a administração pública vai comprar o mais caro, tá? Por quê? Porque ele está dentro da margem de preferência que foi dado para os produtos recicláveis. Isso é margem de preferência, tá? É comprar o produto que está mais caro porque ele está dentro daquela preferência. A margem é justamente esse percentual que é estabelecido, que o limite é 10%, mas esse regulamento federal, ele pode estabelecer qual é a margem máxima ali para cada produto, para cada tipo de serviço, ok? Inciso 3. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados partes do Mercosul, tá? Desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e retificado pelo Presidente da República. Então, essa margem aqui,
que é dada para produtos e serviços nacionais, também pode ser dado para produtos e serviços argentinos, paraguaios, uruguaios e venezuelanos, né? Que são os membros do Mercosul, desde que esses membros do Mercosul garantam a mesma prerrogativa para as empresas nacionais, as empresas brasileiras, ok? E agora, vamos comparar aqui rapidamente a margem de preferência nas duas leis, tá? Olha só, na Lei 8666, então, é definido pelo Executivo Federal para cada produto ou serviço, é fundamentado em estudos revistos periodicamente por prazo não superior a 5 anos e a capacidade de produção não pode ser inferior à capacidade demandada. Na nova Lei de Licitações, é definida pelo Executivo Federal e o legislador não colocou essa regra de para cada produto ou serviço. Na prática, ainda será feito assim, tá? Mas o legislador não colocou isso como uma obrigatoriedade. Então, poderia ser feita uma margem de preferência única para todos os bens e serviços. Mas não faz muito sentido, né? Faz mais sentido você especificar caso a caso mesmo, tá? Não há previsão de periodicidade para a revisão. Então, veja que na antiga lei o prazo máximo para rever era 5 anos. Agora não tem. Pode ser que uma mesma margem de preferência fique lá por 20 anos sem que ninguém toque nela. A capacidade de produção não pode ser inferior à capacidade demandada, tá? E demais diferenças. A margem de preferência na Lei 8666 tem uma margem de preferência adicional para bens e serviços resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizada no Brasil, tá? E a margem de preferência não pode ultrapassar 25% na Lei 8666. Tanto a margem principal quanto essa margem adicional aqui para o desenvolvimento de tecnologia no Brasil, o máximo que pode chegar de margem de preferência é 25%. E pode ser estendido para o Mercosul. Já agora, na nova Lei de Licitações, a margem de preferência adicional para bens e serviços também resultantes de tecnologia no país. Só que, nesse caso, nós temos a margem de preferência não pode passar 10%, exceto para aqueles resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizado no Brasil. Aí poderá chegar a 20%. Faça um esforço para memorizar esses percentuais. Eu sei que é difícil, mas certamente os examinadores cobrarão. Na Lei 8666, a margem de preferência máxima é 25%. Na nova Lei de Licitações é 20%, já com o adicional para desenvolvimento tecnológico, tá? Sem o adicional do desenvolvimento tecnológico, a margem máxima é de 10%, ok? E, em ambos os casos, pode ser estendido para os parceiros do Mercosul. Vamos ver agora um princípio que é novo na Lei 14.133, que é o princípio do planejamento, tá? Olha só. Artigo 12, inciso 7. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações do órgão e entidade sob sua competência, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Qual é o objetivo do legislador aqui? É fazer com que cada órgão público faça um plano de contratações anual para estabelecer o que ele pretende contratar ao longo do ano. Então, olha, um órgão como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ele pode estabelecer, olha, para este ano nós pretendemos contratar um serviço de terceirização de segurança, terceirização de limpeza, terceirização da copa, vamos comprar veículos, vamos comprar computadores para os magistrados, vamos contratar a construção de uma sede nova para um fórum de determinada localidade, sabe? Faz um plano justamente para que haja um planejamento mesmo de todas as contratações daquele órgão para aquele ano fiscal, tá? E o parágrafo 1º vai falar que
O plano de contratações anual, de que trata o inciso 7 do caput deste artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Essa previsão é importante só por um detalhe, tá? Esse plano de contratações deve ser mantido à disposição do público. A ideia aqui é, além de dar mais publicidade, também propiciar que se amplie a concorrência, né? Porque o que acontece? Assim o Tribunal de Justiça vai falar com antecedência, já no plano, o que ele pretende contratar. E aí quem fornece aquele bem ou serviço pode se preparar com mais antecedência, seja para prestar esse bem ou serviço de uma forma melhor, com mais qualidade, ou mesmo mais barata, tá? Então, essa é uma medida que presume-se seja bastante salutar aí para a administração pública. Segregação de funções, mais um princípio. Artigo 7º, parágrafo 1º. A autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Qual é a ideia aqui, então? O objetivo é que, através desse princípio da segregação de funções, a administração pública, ela não fique refém, entre aspas, de um único agente público na licitação. Sabe, alguém que acompanha a licitação sozinho do começo ao fim? Por que se deve evitar? Porque assim a gente dificulta a corrupção. A gente passa a ter vários agentes e um acaba fiscalizando o trabalho do outro, tá? Esse princípio da segregação de funções, ele é melhor compreendido no nosso próximo bloco, em que nós vamos falar da atuação dos agentes públicos. Então, a gente já encerra por aqui esse bloco de princípios e no próximo a gente já aprofunda essa ideia de segregação de funções. É isso aí e vamos juntos!